continuidade naquilo que nós estamos falando. Os irmãos observaram o banho? Amém. Amém? Ficou bonito? Aleluia. Qual que é o projeto? Eu e mais um. E a casa vai ficar o quê? Cheia. Então profetiza sobre o seu irmão. Fala assim: você e mais um, a casa vai ficar cheia. Você concorda com isso? Quantos estão vivendo um ambiente de uma célula poderosa, casa cheia? Sabe, é tão gostoso quando você vê, a foto das células, aquele mover, alegria. É muito gostoso. Ontem com os jovens estava ali um ambiente poderoso, a casa cheia de Deus, amém, Deus? E vai encher cada vez mais, em nome de Jesus. Nesta manhã, então, eu quero continuar com o treinamento de evangelismo. Alguns dos irmãos aqui tiveram experiências de evangelizar nessa semana que passou? Alguém? A Juliana deu até testemunho na célula, né? Deus promovendo, organizando para encontrar pessoas. Eu quero falar para você, você vai encontrar pessoas. No seu trabalho, através do seu empreendimento, através de andar na rua, no seu convívio, na sua ligação com a sua família. Deus vai promover pessoas, tempo, lugar certo, hora certa, para você anunciar as boas novas do Evangelho, para que você possa estar seguro. Amém? Você é um soldado abençoado, um grande soldado, como eu preguei na festa da colheita. E você é um soldado alistado para quê? Para fazer a obra do Senhor. Eu quero falar que o seu propósito vai além da sua família, vai além do seu empreendimento, vai além de todas as coisas. Tudo isso que eu falei faz parte do propósito, mas tem um propósito maior, que é edificar o reino do Senhor. Nós estamos aqui nesse tempo anunciando que quem que vai vir, irmãos? Jesus. Quantos creem que ele vai vir? Quantos estão ansiosos para que ele venha rápido? Amém? Mas enquanto ele não vier, nós estamos aqui preparando uma casa para Deus. Estamos aqui edificando vidas, construindo um edifício vivo, que é feito por pedras vivas. E essas pedras estão lá fora, e nós somos aqueles que vão lá coletá-las. Porém, Deus quer te usar de forma poderosa. Enche o seu coração com expectativas. Tenha uma visão de fé nesses dias, que Deus vai te usar através da sua infinita graça para salvar vidas. Sabe, eu quero falar para você, não tem nada mais prazeroso nessa terra do que você ver uma vida se entregando ao Senhor Jesus. Quem pode dar um glória a Deus e visualizar isso? Você vai ver sua família inteira se dobrando diante do Senhor. Amém? Sua casa inteira servindo ao Senhor. Coloca a mão assim na cadeira vazia do seu lado e fala o nome do seu ente querido. Fala: você vai estar aqui comigo no próximo culto. Aleluia. Amém? Sua casa vai estar aqui, sua família vai estar aqui, seus amigos. Por quê? Porque Deus está te levantando nesses dias. E hoje eu quero falar sobre todos podem evangelizar. Quantos que podem? Todos. Todos. Independente de cultura, de temperamento, você vai ver que na palavra de Deus, Deus usa todos. Sabe, mas para muitos, evangelização é algo, como se fosse uma obrigação bíblica. Mas você já viu que quando você trata as disciplinas espirituais ou qualquer outra coisa dentro da sua vida cristã como obrigação, se torna fardo? É ou não é? Já vê, é igual um menino fazer empurrada. Quem já viu seu filho ou qualquer criança, fala: menino, varra ali a entrada da casa. Ele não quer, como que ele vai? Ele pega aquela vassoura e vai fazendo assim, ó. Não vai nada. Pronto, fiz. Ou seja, foi um momento de angústia e tristeza. Então, em nome de Jesus, não trate nada que envolve a sua vida espiritual como se fosse uma obrigação. Obrigação de ir para a célula, obrigação de ir para o culto, obrigação de orar, obrigação de ler a Bíblia. Você vai cansar em certo momento e vai desistir. Então veja bem, muitos evangelizam por causa deste motivo,
do sentimento de culpa, porque se eu não fazer, Deus vai cobrar, certamente haverá uma cobrança, mas esse não é o motivo central do que nós temos que evangelizar as pessoas. O encargo, Wilson, no nosso coração tem que ser pela salvação de vidas, de você ver vidas sendo salvas. Mas se você não tiver um alinhamento, eu te dei culto passado alguns motivos para você evangelizar, e aqueles motivos, veja bem, o ponto central de todas as coisas é o amor. Você pode ver, nos frutos da carne são vários, mas do fruto do Espírito são poucos, e o primeiro é o amor, e através do amor todos os outros vêm, ou seja, tudo é derivado do amor. Paciência, longanimidade, paz, tudo vem por onde, irmãos? Pelo amor. A matéria-prima de todos os frutos do Espírito é qual? O amor. É igual o queijo. O queijo é derivado de quem? Do leite. Amém? Então fala para o seu irmão, precisa de paciência, vai vir pelo amor. Paz, prosperidade, longanimidade, domínio próprio, tudo vai vir por onde? Pelo amor. Então veja bem, se nós colocarmos o amor e empreender amor nesse tempo de evangelização, eu tenho certeza que você vai ver muitos frutos fluindo sobre a sua vida. Aqueles que você olhava assim e falava, isso aqui eu tenho dificuldades. Então, Deus vai te dar experiências nesse tempo. Mas veja o seguinte, a pessoa que trata o evangelismo na igreja como algo penoso, obrigatório, o encargo não é pela salvação de vidas. E quando faz, duas coisas ele pode colocar no coração. Primeiro, fiz minha parte. Segundo, agora ele é indesculpável. Se é dessa maneira, então a motivação está o quê, irmãos? Errada. Nós não podemos nem colocar na nossa mente que temos que fazer e agora a consciência nossa está limpa, e nem também colocar aquela pessoa como se fosse indesculpável no dia que Deus chamar. Sabe, é triste, mas alguns querem ganhar almas debaixo dessa motivação. Mas em nome de Jesus, que não seja a motivação dessa igreja, amém? Que a nossa motivação seja regada pelo amor de Deus. Quanto mais você sabe que é amado, mais amável você se torna. Tudo é o que? É reativo. Tudo porque você recebeu primeiro, agora você pode dar. Porque, veja bem, o evangelismo como Deus planejou, porque tudo que nós fazemos aqui, quem planejou primeiro? Deus. A Bíblia diz que fala tanto querer como realizar, é Deus que coloca em nossa vida. Então, qual que é o evangelismo autêntico, natural? É a reação de um coração cheio. Porque se você tiver um coração cheio, a sua boca não vai se calar. Ela vai falar tudo aquilo que está cheio do seu coração. Lucas capítulo 6, versículo 45, diz assim, vamos ler aqui, todo mundo juntos? Lucas 6, é isso, 45. Vamos ler. 1, 2 e... O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está no seu coração, porque a boca fala do que o seu coração. Aleluia, irmãos. Então veja bem, essa aqui é o evangelismo autêntico, o evangelismo que Deus promoveu para a nossa vida. Então veja bem, não é uma questão de uma pregação bíblica, não é uma questão de um estudo que você vai fazer com a pessoa, é simplesmente porque o seu coração está o quê? Cheio de Deus. Portanto, para um crente cheio do Espírito Santo, evangelizar não é uma ordem, é uma atitude. Para quem é cheio do Espírito, ninguém precisa mandar falar, fala do amor de Deus, precisa? Quando ele abre a boca, o que sai? Aquilo que o coração dele está cheio. É fácil você notar isso. Você não tem o poder de sondar o coração de uma pessoa e saber e definir quem ela é.
mas você pode conhecer a pessoa por aquilo que ela fala, porque aquilo que ela fala é aquilo que ela mais ama. Aquilo que fala mais é aquilo que ela coloca mais como prioridade na sua vida. Então que nesses dias nós possamos mostrar e ministrar o amor de Deus para conquistar essas vidas, para que essa atitude inevitável seja no nosso dia a dia, durante todo o dia. Porque veja bem, eu não estou aqui te treinando para um evento, eu estou aqui treinando você para o ano inteiro, para você ir trabalhar e fazer o quê? Evangelizar. Para você ir, que seja no UPA, porque está enfermo, e chegar lá com o coração cheio de Jesus e ministrar sobre a vida de outros enfermos. Esse é o evangelismo que eu quero que você entenda. Agora os eventos, as coisas que vamos fazer, isso vai ser o quê? Com prazer. Então diga assim: como eu posso refrear de falar do que o meu coração está cheio? Amém? Agora eu te pergunto: como é possível que eu me cale se o meu coração está cheio disso? Como? Quem pode segurar? Quem vai te impedir de falar de Jesus? Irmãos, por mais que chegue uma lei que fala assim: ó, pastor, tal, não pode falar disso, eu falo, eu vou ser o primeiro preso. Por quê? Porque meu coração está cheio da verdade e não posso me ocultar diante disso. E que você possa ter a sua cabeça que evangelismo, então, não é essa pregação bíblica, não é o que você talvez tenha visto e colocado no seu coração. Eu desconstruí isso domingo passado, falando que não é apenas uma questão de você ir para a praça ali falar de forma agressiva, falar do inferno. Temos que falar, mas também esmurrar a Bíblia, porque muitas vezes o que acontece? Você vai aprender que tem evangelistas assim que ganham almas, glória a Deus, mas é a maioria assim, viu? Te pergunto, você é assim? Então você tem que aprender que estilo de evangelista você é. Para quê? Para você ser eficiente, para você saber quem você vai ganhar. É a mesma coisa para o Marcelo chegar, programar uma pescada. Amém, Marcelo? Adianta só ir com minhoca? Você vai passar o dia inteiro pescando e vai ficar o quê? Frustrado, porque não vai vir o peixe que você gostaria de pegar. Você tem que entender que tipo de isca que nós somos, e sabendo que você é uma isca, qual você é, você vai saber qual tipo de peixe você vai o quê? Pescar. Então você vai lançar e vai ser bem sucedido, porque você aprendeu que tipo de evangelista você é. Amém? Então veja bem, você aprendeu então que primeira coisa do evangelismo é um coração cheio da presença, um coração cheio das verdades de Deus. Quando você falar, pode estar diante de qualquer pessoa, que seja uma autoridade, que seja diante do seu patrão, que seja diante de amigos, que seja diante de qualquer pessoa. Você não vai se ocultar, porque o seu coração está o quê? Cheio. Quando abre a boca, é natural sair aquilo que está cheio do seu coração. Então, para alguns, então, evangelizar é quase uma neurose. Por um lado, tem aqueles que pensam que é, como eu falei, ir para uma praça bíblica, ser ali exaustivo, gritar e tal. Mas tem outros que têm uma neurose. Não pode ser 8 e também nem 80. Nós temos que ter o quê? Um ponto coerente, onde que não é que você vai agradar a todos, não, mas você vai estar apto para falar com todos. Nem todo mundo quer ouvir alguém gritando, quer? Mas também nem todo mundo quer ver alguém que não tem reação nenhuma. Então nós temos aqui um ponto ao qual nós temos que, nesse tempo, orar, para podermos o quê? Trabalhar para crescer a igreja. Pergunta para o seu irmão, fala assim: você quer trabalhar para a igreja crescer? Sua célula crescer? Conquistar a sua família? Quem quer isso? Eu sei que você quer. Eu sei, por isso você está aqui. Glória a Deus por isso. E eu conto com você. Mas nós precisamos ter um quê? Uma unidade
unidade de pensamento. Sabe, onde que você vê muita gente tendo muita ideia e fazendo muita coisa ao mesmo tempo, é um lugar onde nada acontece. Mas se você tem um lugar onde todos têm o mesmo coração, todos andam no mesmo princípio, a mesma motivação, ali não vai ter nada que vai resistir. Houve um dia que a palavra de Deus, o povo se uniu para isso, para uma coisa maligna, chamada Babel. Mas Deus falou: nada pode impedir esse povo, por causa da unidade. Nada vai nos impedir por causa do que? Da unidade. Vamos falar a mesma língua. Então veja bem, como eu falei, o 880, tem aqueles que são assim expressivos, mas tem aqueles também que acordam de manhã com aquela obsessão. Nossa, na hora que eu entrar no ônibus, Deus vai me dar uma oportunidade, vou gritar lá, vou falar. Na hora que eu chegar no meu trabalho, não tem jeito, eu vou falar. Na hora que, sabe, isso aqui é bom? É. Mas igual eu falei para você, nem todo mundo é assim. Eu tenho certeza que a Meire nunca faria isso. Faria, Meire? Ah, já até riu. Tenho certeza que também ninguém aqui. Eu conheço cada um. Alguns podem até ter ousadia, mas não vai ser toda vez. Vai? Não. Mas então entenda o seguinte: à medida que eu estou cheio, a coisa vai acontecer naturalmente. É isso, é esse ponto que eu quero chegar com você. Mas entenda, existe um estereótipo evangelístico. Alguém berrando em alguma praça, assim como eu expliquei. Mas existe também tantos estilos de evangelismo quanto evangelistas. E você vai se identificar com um deles hoje que eu vou falar. Com as pessoas dentro da palavra de Deus. Porque nós estamos num mundo, nós vivemos num país, na nossa cidade, com pessoas de diversas personalidades. Amém? Culturas, posição, escolaridade. E eu quero falar para você, Deus preparou você e eu para ser um exército também de evangelistas de diferentes estilos. Amém? Não precisamos transformar em algo que a gente não é. Porque às vezes a pessoa não tem a compreensão, o que ela vai ser? Tentar ser outra coisa que não seja. Vai mudar de voz para tentar ganhar a pessoa, para demonstrar que é mais espiritual. Quero falar, você não precisa de nada disso. Amém. Você precisa de ser, Juliana, quem você é. Dentro de onde você vai, no lugar onde você pode influenciar. Um homem de Deus chamado Bill Hybels, ele fez um livro que chama-se O Cristão Contagiante. Amém? Fala para o seu irmão, você vai ser contagiante. Amém? Você já teve a oportunidade de ficar com uma pessoa que é contagiante? Ela envolve todo mundo, é ou não é? Chega numa roda, numa festa, num trabalho, numa equipe, a pessoa contagiante, ela envolve todo mundo. Eu profetizo sobre a sua vida que você vai ser contagiante. Amém? Pastor, mas eu não sou introvertido. Eu quero falar para você que tanto o extrovertido quanto também o que? O introvertido, Deus quer usar. Porque tem pessoas lá também que são o que? Introvertidas. E não vai ser aquela pessoa mais extrovertida que vai ganhar. Vai ser você que se considera introvertido, tímido. Mas entenda o seguinte: nós temos que concentrar nesse tempo para ganhar as pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho, aquelas que estão abertas para o evangelismo. Porque se você também gastar tempo com quem não quer ouvir, vai ter algum aproveito para você? Você vai tentar, você vai falar, é como se a pessoa tivesse algo bloqueando. Primeiro nós vamos ter que lutar contra o espírito que está impedindo que o coração daquela pessoa seja aberto. Mas existe muitos tipos de solo que você tem a semente, a divina semente, e vai lançar essa semente, e o solo apropriado que você lançar, vai vir muitos frutos, amém? Amém. Mas que tipo de pessoas que estão abertas para o evangelismo? Eu quero falar aqui algumas para você. Diga assim: pessoas que nos visitam e que vêm pela segunda vez. Por exemplo, um visitante na cela que voltou o quê? Vocês. Essa pessoa demonstrou o quê? Interesse. Ela está interessada
interessada a estar no grupo, a querer aprender. Então, é essas pessoas que você tem que concentrar. Mas também tem as pessoas que são parentes dos novos convertidos. Novo convertido chegou, o que você tem que fazer? Cola nele, porque através dele tem pessoas que Deus quer colocar no seu caminho para que você seja um canal de evangelização. Sabe, os novos convertidos são o lugar onde tem mais gente para ser ganhada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pessoas que estão com crise no casamento. Você já viu tanto que uma pessoa com crise no casamento é aberta para ouvir de Deus? É ou não é? Porque tem uma coisa que abala mais um homem e uma mulher do que o casamento que em crise. Ali tradição cai por terra, dureza cai por terra, quando você chega ali para apresentar o remédio. Mas também tem pessoas que necessitam de libertação, estão sofrendo mal, sofrendo na droga, sofrendo por algo ilícito. Então essas pessoas também estão abertas, porque elas querem ser libertas. Se você chegar para qualquer drogado e perguntar assim, você gosta? Ele vai falar o quê? Não, eu sou escravo. O início eu gostei, mas depois que eu conheci a consequência, eu não gosto mais. Mas ela está na condição de quê? De escravo. E você tem aquele que pode libertar. Pessoas enfermas, irmãos. Essas pessoas que estamos orando aqui, a enfermidade, ela derruba qualquer orgulho. Pode ser a pessoa mais orgulhosa nesse mundo, na condição de enfermo. O que ela está aberta? Para ouvir de Deus. Sabe, pessoas também que estão com doenças graves ou terminais na família. Você tem que abraçar toda essa oportunidade. Chegou alguém e falou, olha, estou precisando de oração, tem uma pessoa na minha família enferma. Vai lá. Porque se você ir lá como um canal de Deus, o que Deus vai manifestar? Graça através de você para salvar essas vidas. Aleluia! Pessoas com criança problemática, irmãos. Que é uma coisa mais triste para um pai que tem uma criança o quê? Problemática. Eu vou te contar um dia, eu fui orar para uma criança de 3 anos de idade lá em Patos, possessa, 3 anos de idade. E o nível de possessão dela, sabe o que era? Ela arrancava os cabelos da cabeça. Marcelo, ela puxava assim, saiu os tuchos de cabelo. Uma criança, 3 anos de idade, demoniada. Pai não sabia, mãe não sabia, pensava que era algum distúrbio. Fui lá, ministrei, foi liberta, e a criança foi liberta. O pai foi para onde? Mas a mãe? Para a igreja. Porque não tem nada mais satisfatório do que para um pai e para uma mãe ver o problema do seu filho o quê? Resolvido. Já tinha levado para psicólogo, para isso, para aquilo, remédio, do outro, estava lá, atormentado. De noite, os pais não dormiam, o cara ia trabalhar igual um morto, não tinha força. Primeiro porque estava preocupado com como que estava a filha. Sabe, eu quero falar para você, Deus vai te usar dessa maneira, para você ver milagres acontecendo. Pessoas que estão desempregadas com problemas financeiros. Se você tem alguém com essa situação, mostra para ele, Deus, o Jeová, o quê? Jireh, que provê a sua vida, dá testemunhos, amém? Pessoas que acabaram de mudar para a cidade, ou seja, não tem ciclo de amizade nenhuma. Então é agora que você tem que abraçar a casa dela. Fazer o quê? Amizade. Chamar para fazer um churrasco em casa, olha, vem cá, você é seu melhor amigo aqui nessa cidade. Amém? Amém. Então, primeiro estilo de evangelista que eu quero falar com você. Primeiro eu te dei uma razão para você evangelizar, é o amor, amém? Através do amor vai vir todas as coisas que você precisa para evangelizar uma pessoa. Você não precisa de ter medo. Ontem eu estava lá com os jovens, né, Micael? E perguntei, qual que é a dificuldade que vocês têm? Timidez, eu não sei o que falar, um monte de situação. Eu falei, no final, através do amor de Deus derramado no seu coração, vai derivar tudo isso que você precisa. Quanto mais conhecimento que você é amado, você tem mais capacidade de amar, de importar.
A nossa vida aqui nessa terra não milita aqui, não termina aqui. A nossa esperança, diz o apóstolo Paulo, tem que estar em Cristo. Porque se a nossa esperança for aqui, nós seremos os mais frustrados de todos os homens. Porque, para você, deixa eu te dar uma notícia, o mundo já não te cabe mais. É a mesma coisa que você querer entrar numa roda que ninguém te aceita, só te tolera. Quem já participou disso? Você não é bem recebido, ninguém está nem aí com você, e nem faz falta se você não for. Então o mundo é isso para nós, e dá glória a Deus por isso. Aleluia. Amém? Então veja bem, primeiro estilo de evangelista, fala assim, estilo de Pedro. Amém? Pedro era um homem impetuoso, era um homem confrontativo. Então o primeiro estilo de evangelista, como eu falei para você, nós não menosprezamos os estilos de evangelista, todos têm o seu lugar. Assim como Pedro, que era o primeiro a reagir, a agir, posicionar, a falar, em todo momento na palavra do evangelho. Se Jesus falava alguma coisa, quem que manifestava primeiro? Pedro. E o que aconteceu? Após o enchimento do Espírito, sabe, Jesus, antes de subir, ele soprou o Espírito sobre os discípulos. Ali os discípulos estavam recebendo o Espírito Santo como vida. Amém? Amém. Só que em Atos capítulo 2, desceu o Espírito por revestimento, com poder. E após ser revestido, Pedro estava tão cheio do Espírito, que ele saiu e foi pregar. E qual foi a pregação dele? Quero ler com vocês aqui, Atos 2, versículo 36 ao 38, que diz assim: esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez o Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Amém. Então veja bem, irmãos, Pedro era esse homem em ação, confrontativo. Então tem evangelistas assim? Tem. Que chega, posiciona. Ele não fica neutro não. Ele não está nem aí se vai ser resistido. Amém? Amém. Olha, pergunta para o seu irmão: você é esse? Você é um Pedro confrontativo, impetuoso. Olha só, qual que foi a pregação daquele dia? Vocês mataram Cristo. Vocês aí, é você, ó, você aí, ó, você crucificou Cristo Jesus. O que está lá, que o Senhor Deus fez dele Senhor, você o matou. Então veja bem, sabe, esse tipo de evangelista, ele não é aquela pessoa diplomata, não é aquela pessoa que procura fazer colocações cuidadosas para não ferir a outro lado da pessoa. Pelo contrário, ele possui o quê? Ele é confrontador. Eu quero falar para você, essas pessoas geram muitos frutos. Por quê? Porque quando eles pregam, a resposta das pessoas são imediatas. Porque aquele povo ouviu: o que? Nós matamos o Cristo? Que faremos, irmãos? Arrependam e sejam batizados em nome de Jesus. Deus pode usar as pessoas assim? Pode ou não, irmãos? Quem está comigo aqui? Amém. Pode usar. Ah, pastor, eu sou. Glória a Deus, eu preciso de uns Pedro aqui. Amém? Quero falar que precisa, essa igreja aqui precisa de uns Pedro, uns impetuosos, que tem gente lá fora que só vai converter se for confrontada. Tem gente assim, tem gente igual Pedro, que se chegar lá alguém com espírito fraco, quando ele, então, e o quê? O pessoal sai correndo. Mas quando um Pedro chega, você fala: o quê? Glória, estou aqui. Ele é firme. Amém? Amém? Ele é impetuoso. Então veja bem, irmãos, não é uma questão de mais certo e menos certo, de mais errado ou menos errado. É uma questão do peixe que está lá para ser pescado. Vai ter pessoas que precisam
precisam ser confrontadas mesmo. E eu quero falar para você, por mais que você talvez não tenha esse estilo, você pode, naquela situação, manifestar uma bravura do Espírito, não para condenar, jamais, mas para ministrar a graça e o favor e o amor de Deus, de forma ousada, amém, irmão? Amém. Diga assim: Senhor, me fortalece, para eu ter coragem, como Pedro também, amém? Mas por outro lado também nós temos evangelistas intelectuais como Paulo. O apóstolo Paulo não era confrontativo, não era impetuoso como Pedro, mas ele era um evangelista que ele trazia o que? Uma persuasão. Em vez de confronto, ele trazia persuasão. Porque tem pessoas lá fora que precisam de ser persuadidas. São pessoas o quê? Que têm conhecimento. Pessoas que de alguma maneira são o quê? Intelectuais. Esse tipo de evangelista, eles envolvem muitos debates intelectuais, e eles têm uma prontidão de defender a sua fé. E glória a Deus por esses irmãos, amém? Amém. Que buscam o quê? O conhecimento, que não importa se envolvem nesses debates, mas que estão ali para exercer a sua fé. E nesse posicionamento, eles dão um testemunho do Evangelho, trazendo um convencimento por meio das Escrituras. Sabe, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Nós temos que ser apaixonados pela palavra de Deus. Então, esse tipo de evangelista, eles são conhecedores, grandes conhecedores da Bíblia. E tem o quê? Sempre uma íntima vontade de trazer o quê? O envolvimento a todos pelo Evangelho, pela persuasão do Espírito e pela sabedoria da palavra. Sabe, eu lembro que em Atos, Paulo, ele chegou em Atenas. Vamos ver o contexto aqui de Atenas. Os atenienses eram pessoas intelectuais, todo o conhecimento da época estava ali. Então eram pessoas intelectuais, só que os atenienses, eles eram pessoas que adoravam vários deuses. E a história conta que cada esquina da cidade tinha um altar para um deus. Então eram milhares de deuses. E quando o apóstolo Paulo chegou em Atenas, ele viu aquela situação, ele ficou indignado. Ele falou: meu Deus do céu, mas que espírito de idolatria está aqui? Não, vou pregar o Evangelho. O que ele fez? Olha aqui, Atos 17, 23. Porque passando, observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Sabe, o apóstolo Paulo passando, viu um altar que estava escrito Deus desconhecido, e ali ele viu uma brecha para apresentar Jesus por meio do convencimento, por meio das Escrituras, trazendo o quê? Um convencimento dos atenienses por meio da palavra. Porque é o seguinte, irmãos, sabe, você tem que entender que tem pessoas lá, aqui em nosso meio, que são como os atenienses. Qualquer coisa que você fala de Deus, qualquer Deus para ele, tudo leva, é bênção. Ah, se tem um negócio ali para meditar que envolve isso, faz bem, vou lá. Tem benefício? Tem. Ah, tem ali, se você fazer isso, sacrificar para aquilo, você está servindo a Deus. Ah, então vou, faço. Sabe, eu quero falar para você, o mundo espiritual é um mundo muito atrativo mesmo, que desperta muita curiosidade. Por exemplo, quais são as séries que são mais assistidas? As que envolvem o quê? Coisas sobrenaturais, porque atrai as pessoas. E nós estamos vivendo um mundo, como o apóstolo Paulo estava lá em Atenas. E nós temos que mover com a indignação santa, com a revolta santa, não contra as pessoas, não, jamais. Nós não resistimos pessoas, nós resistimos ao Espírito que atua sobre as pessoas. E nós temos que posicionar como o apóstolo Paulo. Só que imagina Pedro em Atenas pregando. Como que seria? Um homem impetuoso, seus rebeldes,
idólatras, vocês vão para o inferno. Seria assim ou não seria? Ele estava mentindo? Mas alguém ia parar para ouvi-lo? Não ia. O apóstolo Paulo, por sua vez, o que ele fazia? Ele ia para as praças, assentava com os atenienses e expunha as escrituras, ao ponto da palavra dizer em Atos, agora versículo 2 e 4, Atos 17, 2 e 4, diz assim: Paulo, segundo o costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das escrituras. O que é arrazoar? Assentou e explicou, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos. Então o povo foi o quê? Persuadido. E ungidos e unidos a Paulo e Silas, de quão numerosa multidão de piedosos e muitas distintas mulheres. Então o Senhor Jesus sabe que cada tipo de pessoa precisa de um tipo específico. Então eu quero falar para você, nós precisamos dos Paulos aqui também. Amém? Fala para o seu irmão, quem sabe é você, meu irmão. Amém? Mas em terceiro lugar, terceiro estilo de evangelista que nós precisamos é aquele que não sabe nada. Amém? Pastor, mas Paulo conhecia tudo, mas eu não conhecia nada. Então chegou a sua hora aqui. Amém? Que é o testemunho do cego. Qual cego? Que foi curado em João 9. A Bíblia diz que Jesus estava passando e tinha um cego, e orou por aquele cego, e Jesus fez uma pergunta: e aí, está vendo perfeitamente? O cego falou assim: olha, até vejo, mas eu vejo os homens como árvores. Então a visão estava o quê? Embaçada. Então Jesus fez o quê? Cuspiu no chão, fez lodo e passou nos olhos do cego. E falou: vai lá no tanque e lava. Quando ele foi no tanque lavar, Jesus foi embora. Se ele estava com a visão embaçada, ele viu Jesus? Ele sabia quem Jesus era? Não sabia. Então aconteceu o quê? Olha só, João 9:25 diz assim: que os fariseus chegaram, falaram: e aí, você era cego e foi curado? Cego nenhum foi curado, como que é isso? Que conversa que é essa? Então você não era cego? Conta para nós quem fez isso com você. Aí a resposta está aqui no verso 25. Ele disse assim: quem ele era, eu não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Amém, irmãos? Então veja bem, todo esse tipo de testemunho todos nós precisamos aprender. Sabe quando? Desde o início da conversão. Nós vamos ganhar muitas vidas, amém? Então nós vamos ensinar esse método de evangelismo para essas pessoas que vão chegar agora. Não sei. Pô, esse aqui são aqueles que serão enviados pela sua família. Ele vai chegar, fala: e aí, como que é? Quem que é Jesus? Como que é a Bíblia? O que é graça? Ele vai falar o seguinte: eu não sei o que é, mas uma coisa eu sei, eu era alcoólatra, agora eu sou liberto. Vai chegar também para outro: olha, quem é? Eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era adulto, agora eu sou um homem sério, fiel. Quem era? Eu não sei, eu era miserável, desempregado, e hoje eu sou próspero. Hoje a minha casa está cheia de coisas boas. Amém, irmãos? Amém. Você pode dar glória a Deus por isso? Então veja bem, talvez você está aqui e você não conhece, não sei nem falar muito bem de Jesus. Não importa, presta atenção, filho. Eu falei para você que evangelismo é pregação bíblica. Se você tem entendimento que evangelismo é uma mensagem bíblica, você está errado. É uma experiência de você falar daquilo que você está cheio. Se eu te perguntasse, olha aqui, vou perguntar para você: você conseguiria falar de Jesus para mim agora, quem ele é? Hein, irmãos? A Juliana falou que consegue, glória a Deus. Ai, pastor, mas
Como que é isso? Eu vou ter que falar da genealogia, idade, tempo de ministério, pai, mãe, o nome de cada irmão. Não, não é isso que eu quero falar. Nós falamos de Jesus pela experiência que nós vivemos com Ele. Você tem uma experiência, pelo menos, que você pode falar, quem é Jesus perfeitamente? Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Ele fez isso na minha vida. Você sabe de uma coisa, próximo culto eu vou te ensinar a testemunhar, porque você tem que saber testemunhar. Amém? Evangelismo é o quê? Testemunhar. Então uma coisa é certa, o seu testemunho tem que estar o quê? Definido na sua mente. Para qualquer pessoa mesmo que perguntar acerca de Jesus, você vai dar o seu testemunho. E o seu testemunho vai ter efeito na vida daquelas pessoas. Aleluia. Então uma coisa que todo filho de Deus deveria ter feito ou tem que fazer é escrever o seu testemunho. Escreve ele, porque tudo que você escreve fica marcado na sua vida. E tudo que você escreve está lá para de vez em quando você olhar e lembrar. Porque vai ter pessoas que vai ter que ouvir da sua boca. Eles sabem, aqueles antigos amigos, Marcelo, que te conhecia como era, e hoje te vê em outra situação, e que você vai falar o seguinte: talvez eu não sei falar, pastor, do jeito que deveria falar de Jesus, mas eu era assim, e hoje eu sou outra pessoa. Porque tem pessoas que questionam a igreja. Tem gente que fala que a igreja não precisava nem de existir. Tem ou não tem? Tem pessoas que falam assim: pastor, é isso, é ladrão, é isso, que nem precisava de existir. É ou não é? Mas quanto à sua transformação, ninguém pode falar contra. Contra fatos não há o quê? Argumentos. Pode falar do que for, você era, mas hoje não é o quê? Mais. Então, para esse estilo de evangelismo, a única coisa que é necessária é ter uma experiência com o Senhor. Você sabe que John Wesley ganhou o Reino Unido, e ele fez os grupos de santidade na faculdade, eram células, e tinha uma única coisa que era necessária para a pessoa fazer parte daquele grupo de santidade, chamava grupo de santidade. Sabe o que era? Ter uma experiência com Jesus para testemunhar. Não era a palavra que o pastor pregou no culto, porque nem tinha culto ali, era na faculdade. A pessoa para participar tinha que contar uma experiência com Jesus que ele teve no dia anterior. Então veja bem, fala para o seu irmão: o padrão é grande, hein? É ou não é? Todo dia. Mas uma coisa pelo menos você tem que saber: o seu testemunho. Seu testemunho você conhece? Você sabe? Você sabe de onde que Jesus te tirou? Porque é uma coisa que a pessoa só vai ser salva se ela saber que ela está o quê? Perdida. Deus não pode salvar quem acha que não está o quê? Perdido. Eu vou te ensinar isso, até pregar o Evangelho. Talvez você pense assim: não, lei a gente tem que falar, pastor. Tem. O pecador, a primeira coisa que você tem que falar é da lei, não é do amor de Deus. Você tem que mostrar que ele é o quê? Pecador que está perdido. Senão ele vai pensar o quê? Vai fantasiar uma coisa que não vai produzir uma realidade. Vai ser um falso cristão que na primeira oportunidade, primeiro problema, o que ele faz? Vai embora, porque ele acha que não está o quê? Perdido. Mas para quem sabe que está perdido, o que ele quer ser? Salvo. Amém? Amém. Então fala para o seu irmão: eu espero você na próxima célula dar o seu testemunho. Amém? Amém. Glória a Deus. Quarto estilo de evangelista: o compartilhamento da fé do gadareno. Quem que foi o gadareno? Foi um rapaz endemoniado que virou o problema da cidade. A Bíblia conta que lá o gadareno, ele estava tão endemoniado que ele vivia no cemitério, não morava mais na casa, porque a família não aguentava, e os homens da cidade amarravam ele com correntes, e ela arrebentava todas as correntes e vivia nu. Imagina um homem nessa situação aqui na nossa cidade, Wilson. Como que seria? Hein? Você ia ter o prazer de passar lá todo dia, lá, levar o café da manhã para ele? Então, Jesus foi lá e libertou esse homem. E esse homem, nessa condição, liberto, Marcos 5,
no versículo 18 ao 19, diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou que lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncie-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Sabe, irmãos, a maioria de nós não consegue abordar pessoas desconhecidas. É ou não é verdade? Talvez isso vai ser algo castigante para você, mas uma coisa eu sei, que você pode abordar pelo menos da sua família. Porque Jesus mandou quem aqui? Ele ir para qual? Para a família dele, para anunciar o quão compassivo Deus foi com ele. Sabe, essas pessoas são aquelas que têm aquele testemunho drástico mesmo, aquelas pessoas que sofreram de alguma forma algo opressor, como uma depressão, como um vício. Eu posso falar porque eu era viciado, eu era alcoólatra, eu sei a situação. Eu não vivi endemoniado loucamente como esse homem, mas eu sofria muita consequência. E muitas pessoas que eu evangelizei foi através do meu testemunho. Foi através do meu testemunho. Amigos, parentes, tudo falando por causa do testemunho. Então veja bem, depois de avaliar, você pode concluir que possui mais do que um estilo de testemunho. Talvez eu estou falando aqui de Pedro, Paulo, falei agora do Gadareno. Então tem vários estilos de evangelista, como o cego também, que você pode identificar. Não é que você tem só um estilo. Amém, irmãos? Amém. E o quinto é o estilo de Mateus. Quem que era Mateus? Chamado Levi. Estava na coleteria, estava coletando impostos. Jesus passou, chamou ele e ele foi seguir Jesus. Quem que é esse estilo de evangelista? É o relacional. Tem pessoas que têm uma facilidade de fazer amizade. Amém? Talvez você é esse. A Juliana tem certeza que é. Que chega, nunca vê a pessoa e já começa a fazer o quê? Amizade. Então tem pessoas que vai usar esse estilo de evangelista. Não é o Paulo que conhece muita coisa, não é o Pedro impetuoso que chega quebrando tudo, não é o cego que não viu, mas que era liberto, mas tem uma facilidade de fazer amizades. E eu quero falar para você que esse estilo aqui é poderosíssimo. Porque qual foi a estratégia de Mateus? A Bíblia conta que ele foi e ele falou o seguinte: ele organizou uma festa, chamou todos os amigos, coletores de impostos, e colocou na casa dele, e ali eles apresentou Jesus. Eu quero falar que tem gente, presta atenção, tem gente que não vai ser uma cerimônia religiosa que vai levar a pessoa a converter, mas vai ser um ambiente de amizade, vai ser um churrasco lá na casa, que vai ser uma jogada de futebol, um racha, vai ser algo que vai conectar as pessoas com quem? Com Cristo Jesus. Mateus conectou os amigos com quem? Com Cristo Jesus. Sabe, essas pessoas que são Mateus, nós temos que observar e motivá-las o quê? A exercer a sua fé, o seu ministério, porque isso é um ministério, ganhar vidas para o Senhor. Então, em nome de Jesus, fala para o seu irmão, fala assim: você vai ser também um Mateus da vida, que vai conectar com muita gente. Amém, irmão? Marca lá um churrasco, chama lá os seus amigos, e na hora que estiver bem descontraído, fala do amor de Deus. Não precisa pegar uma Bíblia, não é nada religioso, não é nada com cerimônia, vai ser natural, vai ser uma conversa que as pessoas vão ficar o quê? Atraídas. Eu estou falando para você, você vai ser um crente envolvente. Você não vai ser aquele crente que todo mundo quer passar longe, não. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Você vai envolver, vai ganhar um máximo de pessoas. Amém? Amém? Outro, o estilo do convite da mulher samaritana. A mulher samaritana, todos nós conhecemos a história dela. Está escrito em João capítulo 4. O que aconteceu? A palavra de Deus diz que Jesus
Ele estava no poço e essa mulher chegou. E ali Jesus desenvolveu uma conversa com ela, apresentou o Evangelho para ela. Apresentou o Evangelho. E ela ficou envolvida pelo Evangelho e foi constrangida. E Jesus, o que? Não fez um milagre sequer diante dessa mulher. Apenas se apresentou como Messias. E após ela crer no Senhor, o que ela foi fazer? Hein, irmãos? Ela foi convidar quem? A cidade inteira para ir ouvir de Jesus. Então tem pessoas no nosso meio que não vai ser um Pedro confrontativo, não vai ser um Paulo que vai ser persuasivo, não vai ser um cego que tem uma experiência muito grande, e nem vai ser um endemoniado que estava ali escravo de alguma coisa, e muito menos um Mateus, mas vai ser uma samaritana que vai chegar a fazer o quê? Bora para o culto? Vamos para a cela? Vamos para a cela? Vamos para o culto? Vamos para o encontro? É o evangelismo pelo convite. Eu quero falar para você, de certa forma, não é um evangelismo, mas ainda assim é um lugar onde as pessoas podem vir ser abençoadas. Sabe, eu quero te dizer que todo culto, Deus está aqui nesse lugar. Ele não mora aqui não, Ele vem porque nós chegamos aqui. E por causa da pregação do Evangelho, o poder de Deus se manifesta e liberta as pessoas. Aleluia. Sabe, no mínimo, fala para o seu irmão, no mínimo, você tem que ser uma samaritana. Nós temos que convidar as pessoas. Deixa eu te perguntar, você convida? Você convida, Micael? Nós temos que convidar, porque tem pessoas que querem ouvir o Evangelho. Tem pessoas que querem viver querem ter um contato na exposição do Evangelho. E eu e você estamos sendo treinados para isso. Amém, irmão? Vamos falar para o seu irmão. Próxima célula. Eu te desafio a levar um visitante. Você recebe esse desafio? Recebe? Nós temos muitas ferramentas para isso. Pega lá o convite da sua célula. Você viu que eu fiz o convite de todas as células? Amém? Eu quero desafiar você a não postar só da sua célula. Coloca lá no seu status de todas as células. Porque tem colega seu que mora para lá, outro mora para cá, outro mora de lá. Porque às vezes você convida, ele acha longe, mas tem a célula lá que está mais próxima. Nós temos que crescer todo mundo junto, amém, irmãos? Você tem que trabalhar para o corpo de Cristo. Nós não trabalhamos para um lugar individual, nós trabalhamos para todas as células. Amém? Amém? Amém. Então fala para o seu irmão, você está sendo desafiado, hein? Amém? Amém? E por fim, o último estilo de evangelismo é o estilo de evangelismo por serviço. A palavra de Deus diz sobre Dorcas. Dorcas era uma viúva, era uma mulher evangelista de serviço. O que ela fazia? Qual era a estratégia? Ela costurava e dava roupa aos pobres, mas evangelizava. Ela só não cobria o pobre da nudez e do frio, ela conectava o serviço e a disposição dela com o Evangelho. Sabe, eu quero falar que Deus pode te usar através do serviço. Não tem nada. Você sabia, a maior igreja do mundo, Marcelo, é na Coreia. Mais de 1,5 milhão de pessoas. É pouco ou muita gente? Sabe qual que é a estratégia deles? Todo final de culto, que não tem como reunir todos, é vários prédios, é culto online, é célula, tudo acontecendo. Na hora que eles terminam, eles falam o seguinte: terminamos aqui, agora vamos servir a sociedade. Eles saem do prédio para servir a sociedade, depois do culto. Muitas vezes a gente quer sair para fazer o quê? Comer, descansar, mas eles não, eles saem para servir a sociedade. Por exemplo, eles vão para um bairro, passando, está lá o cara com um caminhão de mudança, para todo mundo do carro e vai fazer o quê? Ajudar na mudança. O cara fica surpreendido, fala, mas que não contratei ninguém? Não, ele está aqui só para te servir. Vamos lá, como que é? O que tem que pôr? Vai e coloca tudo lá. Só que esse cara, Juliana, ele vai para outro endereço. Eles pegam o endereço, já informa para a pessoa, para que ele possa ir lá, outra equipe, fazer o quê? Ajudar na organização da casa.
Quem que não quer participar de uma igreja assim? Quem que não quer viver no meio de um povo assim? Deus pode usar. Pega um dia, usa a sua habilidade. Vai num lugar aí carente, qualquer coisa lá, Micael. Fala assim, ó, põe uma banquinha lá, fala assim, ó, unha e mão, sabe? Pé e mão de graça. Você vai dar o quê? Vai ferver gente lá para você servir. Ensinar, dar curso. Está lá, tudo lá andando, tudo sem propósito no indivíduo. Vai lá, pega aquelas jovens, chega lá na associação do bairro e fala assim, ó, que dia que eu posso dar um curso aqui para profissionalizar esse povo? O que você faz? Sou pé de cura e mão de cura. Você vai servir a sociedade e Deus vai te dar pessoas para estar ali, ó, diante de você para apresentar Jesus. Aquilo que você faz. Agora eu te pergunto, diante de tudo isso que eu falei para você, tem como a gente falar assim, pastor, eu não sou evangelista? Você é. Porque eu expliquei para você. Deus usa os introvertidos e os extrovertidos. Deus usa os intelectuais e os que não são graduados. Deus usa todos. Porque tem todo tipo de peixe lá para ser pescado. E nós vamos terminar esse culto pela manhã orando pelas nossas vidas. Para Deus colocar um encargo no nosso coração. Veja bem, tudo isso vai vir por causa do amor. Se o amor não vir, nós não teremos ação nenhuma. Se o amor não vir, Micael, por mais que a ideia venha, o que não vai? Não vai acontecer. O amor que vai fazer a gente pagar o preço de deixar de descansar para servir a sociedade, que vai deixar, que vai alargar do nosso coração para nós termos coragem em certo momento para ser confrontativo, mas também para em certo momento a gente buscar estratégias, leitura na palavra, buscar para levar ali um contexto para persuadir aquela pessoa que está precisando de persuasão. Tudo será o amor. Eu desafiei os irmãos a vir orar comigo aqui. Durante a semana eu orei. Eu quero falar para você, vem pelo menos um dia, estou satisfeito com você. Um dia, para você chorar pela vida dos seus parentes, para chorar, derramar lágrima pela vida talvez do marido, do filho, da esposa, do amigo. Eu quero falar para você, não vai ser no muito falar primeiro, vai ser em lágrimas sendo recolhidas diante de Deus, derramando as lágrimas para que Deus possa converter aquele coração. A dureza do coração de um homem, só um que pode quebrantar: Deus. E quando nós oramos, nós trazemos essa pessoa diante de Deus. Vem comigo, pelo menos um dia, trazer pessoas diante de Deus aqui na sua oração. Fico satisfeito. Se quiser vir todo dia, melhor ainda, porque o seu coração vai estar mais cheio para você falar das pessoas, para as pessoas do amor de Deus. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento agora. Quero orar com você. Qual que é a oração, pastor? A oração é você vai pedir para Deus: Senhor, eu preciso, Pai, eu preciso ser movido em amor nesse dia. O amor tudo pode, tudo crê, tudo suporta. Sem o amor, nada vale, nada prevalece. Então nós vamos pedir agora: Deus, enche o nosso coração com encargo de amor, para que o propósito do nosso evangelismo seja muito maior do que a nossa própria vida, que seja muito maior do que tudo que envolve a nossa vida, que a razão de nós sairmos daqui hoje, desse culto, seja ver as pessoas que estão lá fora, atribuladas, vivendo situações que você talvez nunca vai viver, mas elas estão vivendo, mas ainda assim, Deus te deu a provisão para resolver o problema dela. Eu quero falar para você, Micael, dentro de você tem solução para tudo, na vida das pessoas. Quer dar um testemunho? Pode falar. Então, eu senti no coração, há um bom tempo atrás, de fazer isso, e eu creio que hoje foi a confirmação de Deus, né? Amém. Dar curso para as pessoas carentes. Faz isso mesmo. Isso vai trazer
uma dignidade dentro de você que você vai falar assim: meu Deus do céu, por que eu não fiz isso aqui antes? E Deus vai te usar com ousadia para falar do amor de Deus ali para aquelas pessoas. Porque tem jovens lá que precisam ser salvos. Tem várias coisas. Você pode fazer muita coisa. Amém? Vamos orar então? Vamos pedir a Deus? Aleluias. Feche seus olhos. Peça ao Senhor nesse momento agora. Essa é uma oração individual. É para você mesmo. Você e Deus. Peça ao Senhor. Se você tem pessoas debaixo da sua cobertura, se puder, ora pelos seus liderados. Vamos pedir pelas nossas células, para que nós possamos nesta semana ter uma semana produtiva, evangelizando, trazendo as pessoas para as nossas células. Meu Deus vai te usar como um Pedro, um impetuoso, confrontativo. Deus vai te usar como Paulo, persuasivo. Deus vai te usar como Mateus, aquele que é contagiante. Deus vai te usar como Dorcas para servir. Deus vai te usar como uma samaritana para trazer as pessoas para convidar a massa. Deus vai te usar como cego. Não sabe nem quem é Jesus direito, mas você vai dar o seu testemunho. Deus vai te usar como gadareno para ganhar os seus, da família. Pai de amor, nessa manhã nós estamos aqui debaixo da tua graça, debaixo da tua santa presença. Nós estamos aqui, Deus, orando para que o Senhor derrame mais um amor pelo encargo das almas. Sabemos, ó Deus, que tudo será derivado do teu amor. Nada será, ó Deus, motivado por outra razão. Não queremos fazer nada por obrigação. Não queremos fazer nada como se fosse algo forçado. Mas nós queremos, ó Deus, fazer porque o nosso coração estará tão cheio, mas tão cheio do teu amor, que nós vamos amar as pessoas, que nós vamos amar aqueles que são desprezíveis, nós vamos amar aqueles que são rejeitados. Nos leva a essas pessoas, Senhor, que em nome de Jesus as nossas células possam andar debaixo dessa unção, dessa compreensão de evangelismo, o evangelismo que o Senhor projetou, que o Senhor deu a cada de nós dons e capacidades. Ó Deus, não depende do nosso temperamento, do nosso temperamento não vai definir nada. O que define é o teu amor derramado em nosso coração. Por isso, Espírito Santo de Deus, que nessa noite sejamos marcados pelo teu Espírito, que sejamos marcados, ó Deus, pelo ambiente de graça. Eu declaro que nessa semana, meu querido irmão, minha querida irmã, você vai ter a oportunidade de se conectar com pessoas, e Deus vai trazer a memória desse estilo de evangelismo, e você vai servir, você vai trazer persuasão, você vai confrontar, você vai ter uma colheita espiritual. Deus vai te levar aos necessitados, Deus vai te levar aos oprimidos, porque você foi ungido para isso, para pôr em libertação essas pessoas, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para abrir as cadeias, para quebrar as correntes. Deus liberou uma unção sobre a sua vida. Receba nessa manhã, receba esse encargo dessa manhã, receba mais o amor de Deus, que consolida, que te motiva, que edifica a sua vida, que te fortalece, que te tira de toda estagnação, que você olha como olhar de Deus a necessidade das pessoas. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos por isso nessa manhã, em nome de Jesus. Declare assim comigo, diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu me exponho diante do Senhor para receber aquilo que eu preciso. O que eu mais preciso nesta manhã é ser contagiado pelo teu amor, porque eu tenho certeza tudo que eu preciso para eu ser um evangelista autêntico, tudo virá pela revelação do teu amor. E declaro, essa semana mesmo vou evangelizar no mesmo estilo. O Senhor me dará a unção e todas as ferramentas que são necessárias para ganhar essas vidas e
e conectá-los ao reino do Senhor. Diga amém. Diga glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor.